O povo de Deus. Jogador, cara, eu tô que nem Lebron. Preto com notas fazendo um refrão. Eles achando que eu virei maçom. Breca pular no colchão de algodão. Ela é aluna exemplar, ela só tira nota 10. Enquanto a popular passa make-up e dança jazz. Ela é aluna Do comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas. O impressionismo. Ele começou na França, lá no final do século XIX, e se destacou pelo jeito diferente de pintar, com cores e luzes, destacando a ideia de mostrar a impressão de um momento como se fosse um registro rápido do que o artista está vendo. O impressionismo ganhou força a partir de 1874, quando aconteceu a primeira exposição em Paris. O período mais marcante desse movimento foi entre 1870 e 1890, mas mesmo depois disso ele continuou influenciando bastante a arte. Esse é o impressionismo. O impressionismo surgiu no século XIX, na França. As ruas pariscienses estavam mais urbanizadas, existiam mais café, jardins e estações de trem. Nessa época, foi marcada por um grande avanço na tecnologia, a fotografia, e a criação de tintas em tubos metálicos, que possibilitaram os artistas a saírem do ateliê e produzirem suas artes ao ar livre. Com o aumento da burguesia, eles queriam uma nova forma de arte, mas os críticos torciam o nariz para qualquer tipo de arte inventada. Tanto que o impressionismo surgiu com a crítica, o zombamento de uma arte de Claude Monet, a impressão. O impressionismo também reflete a arte moderna, onde não são pintadas apenas batalhas ou guerras, mas apenas o cotidiano, a vida normal dos pariscienses naquela época. O movimento abriu portas para as vanguardas pós-impressionistas, como até mesmo o cubismo. Continuando nosso papo sobre o impressionismo, agora a gente vai falar sobre as características e técnicas que fizeram desse movimento uma verdadeira revolução. Ele mudou o jeito de pintar, mas não como elas são, mas na impressão que a gente tem dela. Como nas paisagens, cafeterias, parques. Então, quando os artistas saíram com seus pincéis para pintar ao ar livre, eles tinham como objetivo de capturar o cotidiano, sem idealizar nada. A luz era o grande segredo do impressionismo. Os artistas, eram obcecados por ela, porque ela alterava as cores e a sua forma. Então, por isso, elas não tinham contorno. Ela tinha meio aquele tom de borrado. Um exemplo é a pintura de Monet, que ele pintou em vários horários por dia, só para mostrar como a luz afeta ela. Para os artistas capturarem o movimento, eles usavam a técnica de pintura de pinceladas curtas e visíveis. Ou seja, quando você chegasse perto de uma pintura, você não entenderia nada. Mas se você se afastasse, tudo se junta e a imagem aparece, dando movimento e energia. Por fim, o impressionismo é pessoal, porque não é foto tirada da realidade, é a impressão que o artista teve ao criá-la. Ou seja, cada obra é única, porque carrega a emoção e o olhar de quem criou. Bom dia, gente. Meu nome é Guilherme. Vou apresentar um pouco sobre o impressionismo, né, que é o tema do nosso trabalho. Vou falar um pouco sobre os artistas e suas principais obras. Eu tô num cenário diferente, né, porque não deu pra estar gravando com meus amigos aí, meus colegas de sala. Mas vamos estar gravando isso. Bom, as principais características dos artistas daquela época eram as pinceladas mais soltas e mais leves, que buscavam trazer a essência do movimento da pintura, de cada pincelada. Impressão Nascer do Sol foi uma obra de arte bem famosa de Claude Monet, citada anteriormente. Ela foi realizada em 1872. Ela nasceu em Le Havre, Porto Francês, representado nessa obra de arte com uma névoa cerrada sobre o estaleiro, com barcos e chaminés ao fundo dessa composição. Fiquem com as imagens. Diz aí pra mim se não é luxo ou é lixo. Eu acho que é luxo. Então, vamos falar um pouco agora sobre Claude Monet. Oscar Claude Monet nasceu em 14 de novembro de 1840 e ele nasceu em Rue Lafitte, na França, em Paris. Ele viveu sua infância toda perto de praias, que isso também, mais tarde, ele descobriria
que ajudou ele bastante no conhecimento do mar e também de mudanças climáticas. Ele pintava diariamente ao ar livre e isso também ajudou ele bastante a se conhecer. Oscar Claude Monet teve 2 filhos de 2 esposas diferentes, Alice e Camille. A Camille faleceu. Depois disso, Camille faleceu, ele teve outro filho com a Alice. O nome dos filhos foram Jean Monnet e Michel Monnet. Oscar Claude Monet, depois desse episódio com as esposas dele, ele descobriu que tinha catarata e essa catarata acabou evoluindo. Ele não teve perda total da visão, mas ele perdeu a visão e também a habilidade de diferenciar as cores. E isso atrapalhava ele nas pinturas. Claude Monet morreu devido a um câncer no pulmão em 5 de dezembro de 1926. Foi isso, né, galerinha? Não vou poder me despedir com meus amigos, né? Talvez eles colocam uma edição, né? Aí me coloca bem humilde. Mas é isso. Vamos que vamos. Muda Brasil. Bye! Bom, hoje eu vou apresentar a vocês obras marcantes do impressionismo. Aqui a gente tem a nossa obra mais conhecida, Noite Estrelada, que foi criada pelo Van Gogh, o nosso lunático, que ele fez em meio à sua loucura. Bom, outra grande artista é Claude Monet. Nesta obra, a gente vê a intensidade da luz e a cena rotineira onde a artista nasceu. E por último, temos essa pintura na praça no centro da cidade, tarde de domingo. E agora vamos falar sobre o que ficou do impressionismo até hoje, seu legado e influência. A gente viu que esse movimento veio para quebrar regras e tirar essa ideia de tudo perfeitinho e certinho. E trouxe liberdade, pinceladas soltas, cores vibrantes e cada artista se expressando do seu jeito. E olha, eles não só mudaram a arte do século XIX, mas mudaram a arte como a gente vê até hoje. Quer um exemplo? Quando você tira uma foto sem pensar muito, só porque a luz está bonita. Isso é super impressionista. É registrar o momento do jeito que ele é. Olha só alguns artistas que carregam esse legado. Monet, o mestre da luz. Renoir, que adorava pintar. Pessoas de cena do cotidiano. Degas, sempre captando o movimento das bailarinas. Pissarro, mostrando paisagens e cidades. E Morisot e Cassatt, trazendo sensibilidade para o dia a dia. Sabe o que é mais legal? É que o impressionismo mostrou que nem tudo precisa ser perfeito. Um rabisco num caderno já é impressionante. E esse é o legado do impressionismo. Mostrar que a arte não precisa ser perfeita, basta ser verdadeira. E essa ideia continua viva até hoje. Nas galerias, nas fotos celulares e nas pequenas criações do dia a dia. E por fim, esse foi o impressionismo. Uma palma, outra, outra.